Bom, foi por você. Eu só fico imaginando, quando você ouviu isso pela primeira vez, o que deve ter passado pela sua cabeça. Porque hoje em dia, o movimento evangélico brasileiro, ele tem falado muito no eu. Há uma tendência, ao menos a gente nota isso com facilidade, de uma espiritualidade centrada em nós mesmos. Uma espiritualidade centrada no nosso ego. E não uma espiritualidade centrada na vontade de Deus ou centrada no outro. Um exemplo disso é a teologia da prosperidade. Ela é especialista nessa espiritualidade centrada no eu. Nela, o que importa é o meu bem-estar. Deus existe na teologia da prosperidade para promover o meu bem-estar. E qual é a lógica? A lógica é, se eu fizer por onde, Deus vai me abençoar. A bênção passa a ser o fim da minha entrega a Deus. Na teologia da prosperidade, Deus é apenas um meio para que eu chegue a um fim, que é a bênção e é o meu bem-estar. Os irmãos entendem isso? E infelizmente esse discurso, ele atrai cada vez mais pessoas. Infelizmente esse discurso, a cada dia que passa, vai se tornando mais sofisticado com o passar dos anos. Por quê? Porque é o tipo de discurso que a gente gosta de ouvir. É o tipo de discurso que a nossa cultura gosta que a gente reproduza. É o tipo de discurso que agrada aos ouvidos, mas de fato não preenche o coração. No entanto, nós aprendemos que foi por você, tem a ver com o fato de que foi por você, para que você aprendesse a sair de si mesmo, negar a si mesmo e amar. Amar a Deus, amar as pessoas à sua volta. Aprender a amar como esse exercício de não pensar em você o tempo inteiro e pensar no outro, pensar em Deus e em como Deus quer conduzir a nossa vida. Aprender a amar é entregar-se ao amor de Deus e fazendo isso, aprendendo a amar. Aprendendo a amar sua esposa, aprendendo a amar suas filhas, aprendendo a amar os seus amigos, aprendendo a amar os seus irmãos de sangue e de fé. Santo Agostinho, que nós citamos no domingo passado, disse certa vez que pecado é amor fora de ordem. Porque nós sabemos a ordem certa do amor, não sabemos? Jesus nos disse, lemos no domingo passado, a ordem certa do amor é, repita, amar a Deus, diga, acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Essa é a ordem certa do amor. E quando essa ordem é comprometida, certamente também vai haver uma desordem no nosso coração, nas nossas prioridades, no nosso relacionamento com Deus e com os outros. Tudo fica difícil. Amor fora de ordem deixa o nosso coração pesado. Tudo fica sem sentido. E uma coisa é certa: nós só podemos amar na ordem certa com a presença de Jesus no nosso coração e na nossa vida. Amém? Amém mesmo? Isso. Sozinhos nós aprendemos com Jesus que sozinhos é impossível amar. Mas através de Jesus e da ação poderosa do Espírito Santo em nós, certamente a gente vai se aproximar cada vez mais desse tipo de amor que Deus tem para a nossa vida. Você crê nisso? Você crê mesmo? Deus nos ensina em Jesus a amar. E esse é um grande desafio para nós. Hoje, nós vamos falar que foi por você. Vamos ler juntos isso aí? Foi por você,
para que a sua vida tivesse propósito. É sobre isso que eu queria conversar com você hoje. Domingo passado nós falávamos, foi por você para que você aprendesse a amar, saísse de si mesmo, negasse a si mesmo. E hoje nós vamos falar, foi por você para que você tivesse propósito na sua vida. Porque o ser humano carece de propósito. Todos nós temos necessidade dele. Uma vida sem propósito é uma vida desperdiçada. E Deus nos dá uma vida abundante. A vida que Jesus nos promete é uma vida abundante. E uma vida plena. E isso significa uma vida com propósito. Uma vida com propósito é uma vida que tem consciência que a sua existência não é um acidente. Você não está aqui por acaso. Você não foi jogado ao acaso para viver de forma vazia e sem sentido. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. Mesmo que os seus pais não tenham planejado você, mesmo que os seus pais não tenham desejado você, Deus desejou e Deus planejou a sua vida. A sua vida não é um acidente. Você nasceu com um propósito, e esse propósito é glorificar a Deus em tudo. E quando eu e você glorificamos a Deus em tudo nós seremos realizados. E essa realização não é uma realização qualquer e banal. Essa realização é uma realização de alma que não passa. Nisso não é o seu trabalho que define você. Não é o que você tem de bens materiais que define você. Preste atenção nisso. Não é o que você tem de conhecimento que define você. Não é o que você construiu que define você. Não é a sua família que define você. O que vai definir você é a certeza da presença do amor de Deus. E de que em tudo que você faz para a glória de Deus. É isso que vai definir você. Os irmãos entendem isso? O nosso propósito é glorificar a Deus. Você precisa ter essa certeza firme no seu coração. E como é que a gente faz isso então, pastor? Se o nosso propósito é glorificar a Deus, como fazemos isso? O que isso significa? Leia comigo. Fazemos isso cumprindo a missão que Jesus nos confiou. É assim que nós glorificamos a Deus. Você sabia disso? Nós glorificamos a Deus cumprindo uma missão, porque essa missão é o nosso propósito. E aí eu quero ler com vocês o texto dessa noite. Está lá em Atos, capítulo 1, do verso 3 a 11. Aí, se não tiver muito legal de você ler no slide, você pode abrir sua Bíblia. Atos capítulo 1, versos de 3 a 11, eu vou ler, diz assim: Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Vamos ler juntos? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Veja só, os discípulos tinham seguido Jesus
porque em seus corações havia uma esperança. Essa esperança era muito antiga. A esperança está lá no profeta Isaías de que Deus enviaria o seu Messias. E esse Messias iria libertar e trazer em definitivo o cumprimento da vontade do Senhor no meio do povo. O Messias não era só uma figura espiritual que representava Deus, mas também era um líder político que seria proclamado rei de Israel e levaria o povo a um estado de liberdade e de paz. Essa era a esperança que estava no coração dos discípulos. Mas o reino de Deus que Jesus apresenta é uma outra lógica política totalmente diferente desses padrões que os discípulos tinham no coração. Os discípulos demoraram um pouco para entender isso. Mas veja, eles tinham uma referência muito forte sobre a figura do Messias. Esse Messias que literalmente iria libertar Israel em definitivo dos seus inimigos. E o que é que acontece? A libertação que Jesus propõe vai além de uma libertação política. A libertação que Jesus propôs aos seus discípulos ia além de uma libertação física, de correntes, de cadeias, de opressores. Na libertação que Jesus propôs, a liberdade não podia ser tomada mediante a nenhuma opressão ou nenhuma prisão. Porque quem encontra Jesus é livre de alma, é livre de coração, é livre para andar com Deus, estar com Deus em todos os momentos da vida. Nós acabamos de ler, vocês serão batizados com o Espírito Santo, diz o verso 5. Deus agora habita em vocês, e isso é ser livre. Os irmãos entendem? Mas os discípulos demoraram um pouco para entender isso. Eu quero lembrar de Pedro mais uma vez. Domingo passado falamos dele. E mais uma cena na vida de Pedro eu quero compartilhar com vocês. Agora naquela cena em que Jesus está dizendo para eles, olha, eu vou ser preso e eu vou ser morto. Veja aí esse texto. Marcos 8, verso 31 a 33. Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas e fosse morto. Mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Veja aí o que acontece. Pedro, tomando Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Você acredita nisso, irmãos? Pedro chegou, pegou Jesus no canto assim. Vem cá, Jesus. Jesus, vem cá. Não, fica aí mesmo. Que história é essa? Que conversa de morrer é essa? Está dando certo o negócio, o senhor está dizendo que vai morrer. Começou a repreender Jesus, dizendo, olha, para com isso. Esse tipo de propaganda, esse tipo de marketing não funciona, Jesus. Vê só o que Jesus disse para Pedro. Mas voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os sentimentos de Deus, mas dos homens. Jesus dá todas as indicações de que a sua vida ia além das referências que os discípulos tinham sobre o Messias. Mas aí Jesus é preso. Judas, um dos 12 que caminhou com eles, o traiu. E é tão interessante isso, alguns teóricos dizem que a intenção de Judas era em entregar Jesus que ele se rebelasse.
Alguns teóricos defendem que essa entrega de Judas, essa venda de Judas, de Jesus para as autoridades da época, era para que Jesus de alguma forma reagisse, mostrasse o seu poder, se revelasse e assumisse de fato o trono. E Judas comete suicídio justamente porque isso não acontece. Judas comete suicídio e ele vai dizer que um inocente foi entregue, o sangue de um inocente está nas mãos dele agora. Por isso que ele tira a própria vida. A referência política ainda era muito forte. Às vezes na vida da gente, a gente tem algumas referências que a gente não abre mão de jeito nenhum. E Deus está falando para a gente, muda isso, muda essa atitude, muda esse pensamento, cresce, evolui, prospera, sai da zona de conforto. E a gente não, a gente quer ficar ali. Senhor, deixa eu aqui quieto. Judas não conseguiu sair dos antigos referenciais que ele tinha em seu coração. E ao trair Jesus, Jesus vai ser então torturado, crucificado e morto. O que é que acontece com os discípulos? Todos se escondem. Todos fogem para não morrer também. Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, todos haviam fugido, se escondido. Apenas as mulheres, como sempre, aleluia, tiveram coragem. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Isso, as mulheres tiveram coragem, acordaram cedo e foram lá no túmulo de Jesus. Somente elas testemunharam que Jesus havia ressuscitado num primeiro momento. E elas voltaram, começaram a conversar com os discípulos, ninguém conseguia acreditar, mas de repente acontece, Jesus se revela a eles, Jesus vai até onde eles estão, e eles ficam de boca aberta, Ele está vivo. A morte foi vencida, aleluia, Jesus está vivo. Você consegue imaginar a alegria do coração dos discípulos ao ver Jesus vivo de novo? Ele está vivo. Aquilo que ele falou que iria acontecer, aconteceu. O mestre não morreu, a esperança venceu, a morte não tem a última palavra. Deus ressuscitou Jesus, tragada foi a morte pela vida. Você consegue ver a alegria dessa cena? Agora imagine o que passa no coração dos discípulos. Eles olham para Jesus ressurreto. Gente, Jesus voltou à vida. E eles pensam, eu acho que isso é automático, né, Gel? Isso é um inconsciente que automaticamente lança na consciência aquilo que a gente pensa às vezes. E eles olham para Jesus e agora eles pensam, olha, o mundo vai mudar. Jesus vai nos liderar. Agora Ele vai ser o líder do nosso movimento. Definitivamente esse movimento vai crescer. A história vai mudar para sempre. Jesus vai reinar eternamente. Nós veremos plenamente a vontade de Deus sendo cumprida na terra. É isso que passa no coração dos discípulos quando eles veem Jesus agora ressurreto. Veja o que diz o verso 6 que nós lemos lá atrás. Os que estavam reunidos perguntavam para ele, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Percebe como a referência de um rei político continua? Os discípulos estão perguntando, Senhor, agora qual é o plano? Qual é o próximo passo? O Senhor está vivo? E o que é que acontece, gente? Jesus se despede dos seus discípulos. É isso que acontece. Mas antes de ir, Ele vai dizer algo que vai mudar não só o sentido do propósito da vida dos discípulos, mas vai mudar a história do mundo para sempre. E eu quero que você leia mais uma vez comigo esse verso. Mas receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus diz: eu estou indo, mas vocês também vão por todo o mundo, testemunhem o que vocês ouviram, ensinem as minhas palavras, falem para todos os povos o que vocês viram, o que eu ensinei a vocês. E tem uma palavra destacada aqui que não é por acaso. É a palavra testemunhas. O propósito que Deus nos confiou em Jesus é de sermos testemunhas. Veja o que é que significa essa palavra, do grego, martis, de onde deriva, amém, deriva a palavra mártir, que significa pessoa que sofre por sustentar e propagar as suas crenças ou suas opiniões. Queridos, essa é uma palavra que precisa ser reinterpretada no nosso meio evangélico. Porque a gente, às vezes, olha para essa palavra testemunha, às vezes a gente fala sobre isso e associa imediatamente testemunha a ter uma boa conduta. E boa conduta não resume nem de longe o que Jesus está querendo dizer aqui com seus discípulos: vocês serão minhas testemunhas. Esse versículo de Atos 1:8 se refere a multiplicar o Evangelho. Eles seriam testemunhas do Evangelho. Eles falariam do que tinham visto e vivido. Eles fariam isso até mesmo ao custo da sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Todos que estavam ouvindo essa palavra de Jesus morreram por causa do Evangelho. Todos. Dar testemunho não é apenas ter uma boa conduta, mas dar testemunho é viver entregue aos propósitos de Deus e compartilhar a vida de Jesus. É isso que é dar testemunho. Nem sempre uma boa conduta vai ser testemunho, sabia disso? Nem sempre uma boa conduta significa um bom testemunho. Eu me lembro de uma história que eu ouvi quando adolescente ainda na igreja. Quando eu fui para o seminário, eu também ouvi essa história. De um homem que se hospedou em um hotel. E lá no quarto do hotel ele achou uma quantidade grande de dinheiro. E ao perceber aquele valor grande de dinheiro, ele liga para a recepção e diz assim: olha, tem um valor grande de dinheiro aqui, eu preciso que vocês procurem o dono desse dinheiro. E aí os funcionários do hotel rapidamente fizeram ligações, contataram, identificaram o dono daquele dinheiro. O hotel ficou muito agradecido, todo mundo ficou surpreso com essa atitude desse hóspede. E o hotel disse assim: vamos fazer uma reportagem sobre essa atitude que você tomou. E aquele homem prontamente disse: não, de jeito nenhum, de forma alguma. Ninguém pode saber que eu estou aqui, porque a mulher que está comigo não é a minha mulher. O testemunho que vale para Deus é aquele em que você é alguém na frente das pessoas e quando ninguém está olhando para você, você é a mesma pessoa. Deus não ama a pessoa que você representa. Deus não ama o seu perfil no Facebook, com suas fotos perfeitas, com seus momentos perfeitos. Deus ama você como você é. Agora dá uma olhada aí no nosso dicionário da língua portuguesa, o que é que significa testemunhar. Testemunhar significa dar testemunho de ou acerca de. Testemunhar é fazer uma declaração. Como testemunha, declarar ter visto, ouvido ou conhecido.
Perceber pela visão, ver, presenciar, tornar manifesto, expressar, revelar, mostrar com clareza, tornar evidente, confirmar, comprovar, demonstrar. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Você está comigo? Eu não vou demorar, estou terminando. Será que você entende o que aconteceu aqui? Quando Jesus diz essas palavras, Jesus deixou um propósito de vida para os seus discípulos. Deus deixou através de Jesus uma missão para a minha vida e uma missão para a sua vida. Missão não tem a ver com aquilo que um missionário faz. Missão é o chamado de Deus para todos. E eu quero repetir, todos que querem ser os seus discípulos. Ser discípulos de Jesus significa amar as pessoas, e amando as pessoas, eu compartilho com elas aquilo que eu tenho de mais precioso, que é Jesus Cristo. Foi para que eu aprendesse a amar, mas também foi para que eu aprendesse a compartilhar a vida de Jesus, a vida que Jesus me deu. Isso não tem a ver com que as pessoas me admirem, mas isso tem tudo a ver com que elas saibam quem é o Senhor da minha vida. Povo de Deus não é povo de Deus porque conhece as palavras certas, ou faz as coisas certas, ou se reúne em lugares certos, mas povo de Deus é povo de Deus porque compartilha a vida de Deus com as pessoas. Foi isso que Deus desejou desde Abraão. Quando disse a Abraão, a promessa é: em você serão abençoadas todas as famílias da terra. A bênção não é só sua, a bênção é de todos que estão à sua volta, porque senão não vem do Senhor esse negócio. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, a gente precisa aprender com Ele a amar, e se queremos ser discípulos de Jesus, precisamos aprender com Ele a compartilhar a vida de Deus para todas as pessoas. Leia comigo. O verdadeiro discípulo de Jesus compartilha a vida de Jesus. Os irmãos entendem isso? Deus nos chama para uma vida com propósito, e nós não vamos encontrar esse propósito em nós mesmos. Ele nos deu uma missão. Essa missão não é para que a nossa igreja seja grande. Essa missão não é para que as pessoas falem de nós. Essa missão não é para que a gente seja chato de galocha, para que as pessoas vejam moralismo em nós. Mas é para que cada vez mais as pessoas saibam que Jesus Cristo é o Senhor. O centro da missão é Jesus, e não você, e não eu. E se a gente entende isso, irmãos, a gente precisa entender que tudo que a gente faz como igreja precisa atender ao desejo do coração do Senhor. O fim da nossa vida é glorificar a Deus. O fim da igreja não é agradar você ou agradar a mim. O fim da igreja é agradar a Deus, que chama e cria a igreja para uma missão. Tudo que fazemos, a gente faz por amor, mas a gente faz porque a gente tem uma missão, e essa missão é compartilhar a vida de Jesus. Não é possível ser igreja, e não é possível ser povo de Deus, ser discípulo, sem compartilhar a vida de Jesus. Quero que você leia essa parte comigo, em vermelho. Vamos lá? O Evangelho é o poder de Deus para mudar o mundo. Eu e você temos esse poder de fazer o mundo um lugar melhor, uma vida de cada vez, uma vida de cada vez. Foi por você, mas foi para que você tivesse um propósito e uma missão. Essa missão que iria não só mudar a sua vida, mas também a vida daqueles que estão à sua volta. E qual não é a surpresa quando a gente percebe que cumprir a nossa missão, e em cumprindo a nossa missão, nós nos perceberemos plenamente felizes. Felizes como nunca, porque agora a nossa vida não tem só a ver conosco.
Mas agora a nossa vida toca o coração das pessoas. Foi por você, mas foi por todos que você conhece. Agora você pode pensar, pastor, eu já ouvi isso antes. Esse negócio de compartilhar o evangelho, a gente ouve muito. Quem somos nós diante desse desafio? Em um mundo tão complicado, tão intenso, onde as coisas mudam a cada dia, quem somos nós? Há uma estatística muito interessante, André. André já deve ter ouvido falar sobre isso. Que a cada 3 anos a quantidade de informação duplica no nosso mundo. Você sabia disso? A cada 3 anos a quantidade de informação simplesmente duplica no mundo. E quem somos nós diante disso? Uma criança hoje de 7 anos de idade tem mais informações acumuladas no seu córtex cerebral do que um imperador romano de eras passadas. Quem somos nós diante de todo esse conhecimento? Quem somos nós diante de uma crise bélica que está acontecendo agora no mundo? Entre Estados Unidos, a Síria, a Rússia. Quem somos nós diante de uma crise econômica? Diante de uma crise internacional? Diante dos donos do poder? Quem somos nós diante dos problemas da nossa bela cidade? Essa semana a gente ficou assustado com uma fisioterapeuta que foi assassinada e estuprada no seu apartamento por um vizinho dela, casado. Quem somos nós diante de um problema tão grave? Às vezes a gente se sente impotente diante dos problemas da nossa própria casa. Quem somos nós que temos tão pouco tempo para pensar nessas coisas, pastor? Quem somos nós que já damos o dízimo, que já vamos à igreja uma vez por semana e tem um pastor aí que ainda quer que a gente faça o trabalho dele, que fale de Jesus para as pessoas? Quem somos nós diante de um mundo individualista, hedonista, egocêntrico? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A missão de Jesus foi bem sucedida e não pense que o ambiente de Jesus era menos hostil do que o nosso. Muito pelo contrário. O movimento de Jesus tinha tudo para dar errado. Se qualquer pessoa, analista político e social da época de Jesus, olhasse para o movimento de Jesus, diria: esse negócio vai dar errado. Esse negócio vai contra a lógica de qualquer tempo. Jesus veio de um lugar chamado Nazaré, um lugar pequeno, insignificante. Alguns dos seus discípulos até disseram: por acaso vem alguma coisa que preste desse lugar chamado Nazaré? Jesus pregou em uma região insignificante dentro do Império Romano. E quando finalmente Jesus vai para Jerusalém, a cidade grande, ele vai para lá para morrer. O pessoal que andava com ele era gente de má fama. Tinha ladrão que decidiu não roubar mais. Tinha prostituta que decidiu não se prostituir mais. Tinha os pescadores lá ignorantes que não pescavam mais. Tinha até gente importante, mas que provavelmente perdeu o juízo. E a gente não pode esquecer da cosmovisão do Império Romano, um império quase todo poderoso, que tinha como princípio de vida a honra, a ordem, o merecimento, o mérito, o reconhecimento público, a riqueza, o prestígio. Qual era a chance de um movimento que começou dentro de um povo oprimido por um grande império prosperar? Qual era a chance? O fato é que 2000 anos se passaram. E hoje Nero é o principal nome dado para cachorro. Não desmerecendo os cachorros, tá, Manu? É porque Nero ficou um nome fofinho, né? Por isso que eu perguntei ontem se você tinha um Nero na sua matilha, ninhada.
A gente agora ficou em dúvida? 2000 anos se passaram e... É um bando. Isso já diz, ó, é um bando, pastor. Bota qualquer coisa aí. 2000 anos se passaram, irmãos. A nossa maior experiência com o Império Romano é através das suas ruínas e através dos museus. 2000 anos se passaram e o movimento de Jesus, tido como um movimento marginal, o movimento de alguém que foi morto numa cruz, o pior castigo que um bandido e inimigo do império poderia receber, e que dizia para todo mundo: felizes os pobres, felizes os que choram, felizes aqueles que negam-se a si mesmos. 2000 anos se passaram e hoje o nome de Jesus é reconhecido em todo o mundo, e o nome de Jesus é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Eu não sei o que fazer, em última análise, para acabar com a guerra na Síria. Em última análise, a gente não sabe o que fazer. Eu não sei o que fazer para que o mundo seja um lugar menos violento. Em última análise, que o mundo seja um lugar menos artificial, mais humano. Mas eu sei que se Deus alcançar uma vida de cada vez através da minha vida, coisas que eu não imagino podem acontecer, e isso vai fazer diferença. Porque para Deus nada é impossível, e Ele sabe todas as coisas. Deus te deu um propósito, e eu já estou terminando. A gente perde tempo demais, às vezes, com aquilo que Deus não nos pediu para fazer, e se preocupa pouco com aquilo que Ele nos pediu para fazer. Vamos mudar essa história? Amém? Vamos mudar essa história. Você não está vindo a essa igreja por causa de você. Você está vindo a essa igreja por causa do propósito de Deus na sua vida. Você não está trabalhando onde você está trabalhando por causa de você ou para sustentar a sua família. Você está trabalhando aonde você está trabalhando por causa do propósito de Deus em sua vida. E todas as coisas que acontecem com você, acontecem por um propósito, porque você ama a Deus. Foi por você que Jesus morreu naquela cruz, cumprindo todos os propósitos do Pai. E para que a gente tivesse um propósito nessa vida, que é compartilhar a vida de Jesus. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa missão. Amém? Você crê nisso? Eu tenho algumas perguntas, e a gente vai encerrar com elas. Perguntas para que você responda para você. Se você quiser revisar depois essas perguntas, você vai lá no vídeo, você vai lá no áudio da mensagem, no nosso site, e você vai poder rever essas perguntas. Mas deixa eu perguntar isso para você, discípulo de Jesus que você é. Você tem orado por pessoas que ainda não conhecem Jesus como você conhece? Se alguém te perguntar por que você segue a Cristo, você conseguiria dar testemunho, responder sem dificuldades? Você está conformado com o que tem feito para Deus? Ou será que você pode fazer um pouco mais? E principalmente, diante de Deus, você já sabe qual é o propósito da sua vida? Essas são perguntas que você precisa responder também, diante de Deus. Quero orar por você. Amém?